Olá, senhoras e senhores. Esse é o segundo vídeo dando continuidade à sequência sobre o panorama bíblico, que é um comentário, uma pequena introdução sobre cada livro da Bíblia. E hoje vamos para o segundo livro, que é o livro de Êxodo. A palavra Êxodo, ela significa saída. O livro de Êxodo, também escrito por Moisés, tem como tema principal a libertação do povo do Egito. O povo de Israel cresce, se multiplica e é em Êxodo que a gente vê ali o registro da libertação. E agora na Record está passando lá a série, a novela, né? Ontem foi um episódio que falou sobre a praga do piolho e das rãs lá no Egito. Então é no livro de Êxodo que está registrado. E Jesus, ele ratificou a autoria de Moisés. Em Marcos, capítulo 12, se você depois quiser pesquisar aí na sua Bíblia, Marcos, capítulo 12, verso 26, Jesus diz: não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Verso 27 diz: ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E essa passagem está registrada em Êxodo, capítulo 3, verso 6, quando Deus se revela a Moisés. Então, os principais temas aqui registrados no livro de Êxodo é a libertação do povo do Egito. Isso aqui já era uma promessa. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus ele faz o pacto com Abraão, Deus já profetizou para Abraão que o povo dele seria afligido durante 400 anos em terra estranha, que no caso foi o Egito. Então, o livro de Êxodo relata o nascimento do seu libertador, que é Moisés, a proteção dele quando Deus o chama, relata os principais acontecimentos, como as 10 pragas no Egito, relata a travessia do Mar Vermelho, a peregrinação pelo deserto, a entrega da lei dos 10 mandamentos, é quando Deus traz Moisés lá para sua presença no monte, lá ele escreve com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outro Deus além de mim. O Senhor, teu Deus, é o único Deus. É o grande e primeiro mandamento. E todos os outros 9 na sequência foram dados aqui no livro de Êxodo. E também é aqui no livro de Êxodo que o povo, por não ter paciência, por aguardar Moisés descer do monte, é que o povo começa a ficar aflito ali e começa a querer voltar para o Egito, porque acha que Moisés morreu lá para cima. Então eles confeccionam um bezerro de ouro para que fosse o seu Deus e que os guiasse novamente para a terra do Egito. E, senhoras e senhores, o povo hebreu, ele não aproveitou, eles não valorizaram a bênção e a prosperidade que Deus conferiu a eles ao eles saírem do Egito. Porque quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que eles despojaram os egípcios. É isso mesmo, eles foram lá com a sacolinha de casa em casa dos egípcios, pegando as suas joias, pegando os seus ouros, seus objetos de prata, todas seus ornamentos. E foi desse ornamento, foi desse ouro em que eles lá confeccionaram o bezerro de ouro para que fosse o seu Deus. E obviamente, né, caíram ali em grande pecado. Então o livro de Êxodo, escrito por Moisés, a sequência de Gênesis, Gênesis termina com o povo indo morar no Egito, após a grande fome, após José ser o governador e receber lá a família de Jacó. Foi uma média de 70 pessoas que foi habitar no Egito, e lá eles foram bem recebidos, e à medida que foi se multiplicando, eles se tornaram escravos. Então aqui, no livro de Êxodo, está o relato assim das grandes maravilhas que Deus operou lá no Egito para que o seu nome fosse
exaltado, glorificado sobre toda a terra. Então Deus ele quis mostrar para Faraó e mostrar para todo o povo daquela época quem era o verdadeiro Deus. Porque desde Adão e os seus descendentes que se afastaram de Deus, Deus sempre preservou um homem ou uma família para se revelar. E esse um homem que Deus sempre separava, esses homens guardavam o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, de tempos em tempos, eles sacrificavam a Deus, como foi o caso de Noé. Noé, que foi preservado lá do dilúvio. Noé, ele era um sacerdote. Ele, no meio de uma geração corrupta, ele conseguia guardar a fé no verdadeiro Deus. Então, aqui em Êxodo, o povo já tinha se esquecido. Mas ainda havia uma minoria que guardava lá a promessa que Deus havia feito a Abraão. Foi através de Abraão que Deus chamou, começou a estabelecer uma nação. E essa nação, ela cresce, ela se multiplica no Egito. E no livro de Êxodo é onde Deus trabalhou nessa questão da libertação do povo para levar eles para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, que seria propriedade do povo de Deus. E Deus foi bem claro em dizer: liberte o povo. Moisés, diga a Faraó, deixe o meu povo ir para que ele me adore. Então, uma aplicação aqui, pessoal, para nossas vidas do livro de Êxodo. Quando Deus ele nos liberta com mão poderosa do Egito, quando Deus ele nos transporta do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, o primeiro objetivo de Deus nas nossas vidas é para que nós o adoremos, para que nós prestemos culto ao único e verdadeiro Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando, que possamos continuar regando nossa leitura e meditação da Bíblia com oração, com a meditação diária, para que a gente possa sempre cultuar e adorar ao verdadeiro Deus. Deus vos abençoe e até a próxima.